Olá, vamos ser felizes? Vamos dar 2 minutinhos para o pessoal entrar e eu já falo para vocês, tá? Bem-vindos. Acho que vai entrar gente do Brasil inteiro, né? Gente do mundo todo. Vamos lá. Vou dar só 2 minutinhos e a gente já começa, tá? Essa turma que está entrando aí, vocês estavam na meditação? Só dá um sim ou não para mim. Se estavam na meditação, não estavam na meditação, estão entrando agora pela primeira vez. Noruega, uxa, que legal, muito bom. Essa coisa de estar travando não tem jeito, né? A conexão tá ruim no Brasil inteiro, não tem jeito, trava mesmo, tem hora que cai, a gente tem que desistir de fazer. Estava na meditação, não estava na meditação, sim, sim, sim. Entrando pela primeira vez, bem-vinda. Primeira vez, bem-vinda. Para quem está vindo pela primeira vez, bem-vindo. Tomara que a gente consiga te ajudar de alguma forma. Vitória, Espírito Santo. Rio Grande do Sul, Paraíba. Muito legal. Bom, durante essa semana, às 21 horas, logo depois da meditação, então a gente tem a live da meditação todos os dias às 6 da manhã e às 20 horas, e na sequência a gente entra com essa live, que o objetivo é exatamente assim, passar de alguma forma algumas ferramentas, fazer um bate-papo, trocar ideia, compartilhar um pouco das minhas experiências com vocês, para que a gente possa se reinventar, né? Então, para quem não nos conhece, para alguns que nos conhecem, sabem da nossa história, o Instituto Tadashi Kadomoto completou agora em janeiro 33 anos trabalhando de forma presencial, né? Vivências presenciais. Então, nós formávamos grupos e em regime residencial, e grupos, treinamento de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 anos e meio, não importa, mas todas as vivências em regime residencial e vivenciais, presenciais. 33 anos fazendo isso. Quando veio o Covid-19, o que aconteceu? Provavelmente o que aconteceu com você. Tirou completamente a gente da zona de conforto. Nós saímos da casinha, né? Bagunçou completamente a casinha, tirou completamente a gente da zona de conforto. E aí isso me fez pensar em 2 coisas, que é a coisa que eu quero compartilhar com vocês, né? Uma, eu até anotei aqui para não esquecer. Antes do coronavírus, quantas oportunidades vocês tiveram para sair da zona de conforto? É só para pensar. Quantas oportunidades você teve antes dessa crise do coronavírus de sair da zona de conforto e começar a fazer uma coisa diferente, melhorar o que você vinha fazendo? Não importa, tá? Mas o fato é, eu tive essa oportunidade de sair da zona de conforto e fazer melhor o que eu estava fazendo, de mudar o que eu estava fazendo, não importa. E você também. Ou eu estou falando besteira, tá certo? Agora, o detalhe é que zona de conforto, escreve o que eu vou falar agora, tá? Zona de conforto é uma doença. Zona de conforto é uma doença. Ou seja, as pessoas se acomodam daquele jeito, né? E, aliás, tem uma crença muito perigosa nessa coisa de zona de conforto que vocês já escutaram. Em time que se ganha, não se mexe.
tá certo? Eu sei que você conhece essa crença. Em time que se ganha, não se mexe. Tá. E aí, antes do coronavírus, talvez seu time estivesse ganhando, tá certo? E você não mexeu nesse time porque tem essa crença ridícula que em time que se ganha não se mexe. Tá. Aí vem o coronavírus, tá certo? Vem o coronavírus. Eu te pergunto, esse time que você não mexia porque ele estava ganhando, ele continua ganhando? Não, não continua ganhando não, tá certo? Nem consegue jogar, tá certo? Muito menos marcar gol. E se ele não joga e não marca gol, ele não ganha. Então, aquele time que estava ganhando e que você não mexia, como eu também não mexia, agora nós temos que mexer, tá certo? Então, a zona de conforto é uma doença. E com essa crise agora, saiu todo mundo da casinha, saiu todo mundo da zona de conforto. O que eu quero mostrar? Se nós não nos reinventarmos, nós corremos o risco de ser extintos. Você e eu, tá certo? Se nós não nos reinventarmos, nós corremos o risco de ser extintos. E aí, a primeira coisa que me veio, quando começou essa crise toda, e veio a Carla, a minha esposa, e ela teve esse insight dessa frase, né? Nós, do Instituto Tadashi Kadomoto, nos reinventamos, nós conseguimos nos reinventar. E agora nós queremos te ajudar a se reinventar. E é isso que nós estamos fazendo. Então, nessa semana passada eu coloquei 8 vídeos, e agora eu vou fazer exatamente 7 lives todos os dias às 9 horas da noite, às 21 horas, com esse objetivo. Então é um bate-papo, eu não quero ensinar nada para ninguém. Eu quero trocar ideia, eu quero falar da minha experiência, quero compartilhar do que eu aprendi para tentar te mostrar e tentar te ajudar que você pode se reinventar. Você precisa se reinventar. Porque se você não se reinventar, você corre o risco de ser extinto. E aí me veio uma frase de Darwin, que todos vocês provavelmente conhecem, né? Que das espécies não é o mais inteligente e nem é o mais esperto que vai conseguir sobreviver, tá certo? O mais forte, não é o mais inteligente nem o mais forte que vai conseguir sobreviver. Mas quem vai conseguir sobreviver das espécies é o que melhor se adapta às condições que são apresentadas. Quer que repete ou não precisa? Das espécies não é o mais inteligente e nem o mais forte que vai sobreviver. Mas o que vai sobreviver é o que melhor se adapta às condições que são apresentadas. Qual é a condição que é apresentada nesse momento, hoje, dia 27 de abril? Qual é a condição que é apresentada? Covid-19, quarentena, tá certo? E aliás, permaneça em casa, né? Então, é essa a realidade, tá certo? Adianta brigar, adianta ficar fazendo movimento para voltar para a rua, eu não vou voltar para a rua, tá certo? Primeiro porque eu faço parte do grupo de risco, eu estou com 61 anos, saúde boa, mas eu tenho 61 anos, então eu faço parte do grupo de risco, eu não vou para a rua, tá certo? Pode falar o que quiser, governo falar o que quiser, eu vou ficar em casa, então fique em casa você também. Então, adianta ficar de mau humor, adianta ficar triste, adianta ficar com raiva, adianta ficar reclamando, adianta ficar de mau humor? Não adianta. Tá certo? O que nós precisamos de fazer nesse momento? Lembra da frase: não é o mais inteligente e não é o mais forte que vai conseguir sobreviver. O que vai sobreviver é o que melhor se adapta às condições que são apresentadas. A condição que está sendo apresentada agora chama Covid. As condições que estão sendo apresentadas agora para a gente. E aí tem uma questão interessante, porque isso me remeteu para uma outra coisa, né? Quem são as pessoas que mais sofrem numa situação dessa crise igual nós estamos vivendo? Quem são as pessoas que mais sofrem? Pega a frase de Darwin, são
da espécie, o que vai sobreviver, é o que melhor se adapta à condição que é apresentada. Quem são as pessoas que mais sofrem numa situação igual a essa? As pessoas inflexíveis, as pessoas rígidas, tá certo? Essas são as pessoas que mais sofrem e que vão ter mais dificuldade de se adaptar à realidade que está sendo apresentada para a gente agora nesse momento. Então para pensar, você é uma pessoa rígida ou você é uma pessoa flexível? Você é uma pessoa resiliente, tá certo? Flexível, ou você é uma pessoa daquelas assim que, cara, rígida ao extremo, não consegue achar outro jeito de fazer as coisas? Então, as pessoas que têm muita rigidez, tá certo? E inflexibilidade, nessa altura do campeonato, devem estar assim, arrancando o cabelo, tá certo? Loucas, porque não tem, né? Não consegue visualizar outra possibilidade de fazer o que já fazia, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu percebo é assim, primeira dica, tá? Vai falar, pô, Tadashi, isso aí tá muito na cara. Nós já estamos fora da zona de conforto, ponto. Tá certo? Eu não sei você, mas eu estou completamente fora da zona de conforto. Sai mais um pouco. Se esforça para sair mais um pouco, porque é fora da zona de conforto que você vai conseguir olhar o que fazer, como mudar, o que mudar. Ou seja, dentro da zona de conforto, você não consegue enxergar o que precisa mudar, o que precisa melhorar, o que fazer para ser melhor dentro da zona. Porque, cara, meu time está ganhando, tá? Em time que se ganha não se mexe. Então, já que nós estamos fora da zona de conforto, e isso, bagunça tudo, bagunça mais um pouco, sai mais um pouco da zona de conforto. Para quê? Para que você consiga olhar para aquela situação e começar a perceber, assim, o que precisa mudar, como que você pode mudar, o que você pode fazer diferente, tá certo? E você só vai conseguir enxergar isso fora da zona de conforto. Já está fora, sai mais um pouco, para você agora enxergar total o que precisa fazer. E comece a exercitar a sua flexibilidade. Se você é rígido, se você é inflexível, começa a trabalhar a sua inflexibilidade. Exatamente porque a flexibilidade, a resiliência vai te colocar no rumo da abundância para você conseguir fazer o que você faz de outra forma, tá? E aí eu vou falar, se nós conseguimos nos reinventar, você também consegue. Se nós conseguimos nos reinventar, você também consegue. Pode ter certeza disso. Eu só quero exatamente dar dicas para vocês e tentar te ajudar de alguma forma para isso, né? E aí eu quero dar um exemplo, porque assim, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de conseguir vender ideia, conseguir vender produto, conseguir vender serviço, que é o que a gente faz o tempo todo, tá certo? A vida inteira e o tempo todo, o que a gente está fazendo? Vendendo ideia, vendendo produto, vendendo serviço, ou seja, o tempo todo a gente está negociando, né? Que seja com a esposa, que seja educando meu filho, eu preciso de vender uma ideia para ele não usar droga, tá certo? Com a minha esposa, eu preciso de vender uma ideia para poder fazer uma viagem que eu quero fazer e ela não quer, por exemplo. Então eu preciso de negociar, preciso de vender ideia. Então o tempo todo a gente está vendendo ideia, produto ou serviço, essa é que é a real. Agora, o que acontece assim que é muito curioso? Nesses momentos onde a gente sai da zona de conforto, tá certo? E que consegue usar de flexibilidade, a gente consegue dar um salto de crescimento. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção nessa live de hoje, e amanhã eu vou dar outras dicas. Mas nessa live de hoje sair da zona de conforto, usar flexibilidade e com consciência dar um salto de crescimento. E aí eu lembro muito de eu não vou dar nome, porque eu não tenho autorização deles para dar o nome, tá? Mas é uma grande concessionária de carro. É uma grande concessionária de carro, muito grande. E não hoje, né, mas nessa crise de automóvel que aconteceu nesses anos passados, teve um ano que eles me chamaram para dar um treinamento para eles.
que esse treinamento que eu fui dar para eles é uma parte do que eu estou passando para vocês aqui nos vídeos que eu coloquei no YouTube e agora aqui nessa live que eu estou falando para vocês. Então, esse treinamento que eu dei para essa empresa é uma parte do que eu estou passando aqui para vocês nessa live. E eles me chamaram por quê? Olha que dado interessante. Eles tinham um dado estatístico que entravam na concessionária por dia, na crise de carro antes do coronavírus lá, tá? Naquela crise de venda de automóvel. Que entravam na concessionária mais de 20 pessoas por dia. Entravam na concessionária mais de 20 pessoas por dia com interesse de comprar um carro. Presta atenção. Mais de 20 pessoas entravam na concessionária com interesse de comprar um carro. E eles conseguiam vender 2 carros. 20 pessoas entravam e eles conseguiam vender 2 carros elas. Ou seja, 18 pessoas não compravam o carro ali com eles. Só que eles resolveram continuar acompanhando essas 18 pessoas. E as 18 pessoas compravam um carro em outras concessionárias. Conclusão, cliente tem, tá certo? Cliente tem. O problema é que os vendedores ali daquela concessionária que me chamaram para fazer o trabalho não conseguiam cativar os clientes e não conseguiam vender o carro para aquelas 20 pessoas que entravam ali. Então eles me contrataram exatamente, me passaram todas essas informações e me contrataram para fazer um trabalho com os vendedores, no sentido de mostrar para eles como conquistar as pessoas, como se comunicar, como vender uma ideia, como vender um carro, um produto, tá certo? Então, me contrataram para fazer esse trabalho. E eu fui dar um treinamento para eles que se chama A Arte de Negociar e Vender. E esse curso eu ministro há 20 anos, mais de 20 anos, tá certo? E eu fui dar esse treinamento para os vendedores dessa concessionária. Então, foi muito interessante. Entravam 20 pessoas, 2 compravam carro e 18 compravam carros de outras marcas, de outras concessionárias. E aí continuaram entrando os 20 clientes em média por dia nas lojas deles, depois que eu dei o treinamento para eles. E eles começaram a conseguir reverter, dos 20, eles conseguiram começar a reverter mais de 12 vendas por dia para aqueles 20 clientes que entravam ali na concessionária. Ou seja, aumentou substancialmente o volume de vendas. Agora, qual foi a diferença? Qual foi a diferença que começou a vender muito mais? A capacidade que os vendedores passaram a ter de conquistar os clientes, esse é o primeiro ponto fundamental, né? E segundo, a capacidade de se comunicar para vender o produto que eles vendiam, que era um carro que eles vendiam, né? Então o que eu quero mostrar para vocês é assim, que nessa situação hoje que nós estamos vivendo, para pensar, você precisa vender. Eu não sei qual é o seu negócio, você é médico, tá certo? Você precisa vender o seu serviço médico, tá certo? Eu, do Instituto Tadashi Kadomoto, nós trabalhamos com treinamentos comportamentais, tá certo? Nós precisamos de nos reinventar e de alguma forma começar a vender o nosso produto, que são treinamentos comportamentais. E conseguimos nos ajustar? Conseguimos nos ajustar, tá certo? Tudo online, porque não existe presencial, não tem contato social, não tem contato com o cliente, acabou, tá certo? Se amanhã volta, final do ano volta, não me interessa. Hoje eu não vou para a rua, tá certo? Então, hoje eu vou continuar em casa, porque, como eu disse, eu sou do grupo de risco. Então, eu tenho que me reinventar. Eu tenho que achar uma outra forma de vender o meu produto. E não acho que é diferente do que você faz. Eu vou contar um exemplo, porque essa pessoa é um baita de um amigo, e ele tem um lindo e ótimo restaurante em São Paulo. E durante uma semana, depois que começou essa quarentena, ele ficou batendo
boca e brigando com o governo, e porque tinha que abrir o restaurante, e ele nunca trabalhou com delivery, tá? E foi muito interessante, porque ele se reinventou, tá certo? Que é um restaurante de primeira qualidade, de primeira linha, cliente AAA, e de repente ele se viu na obrigação de usar de flexibilidade, de resiliência e se reinventar, e delivery, tá certo? E ele falou, Tadashi, estou feliz da vida, cara, fazendo coisas que eu não fazia, vendendo bastante para conseguir viver, não ganho que eu estava ganhando antes, mas, cara, tá tudo ótimo, eu estou conseguindo sobreviver, tá maravilhoso. Então, nós precisamos de nos reinventar, né? Você precisa se reinventar. Repetindo, eu não sei o que você faz, mas independente do que você vende, produto, serviço ou ideia, tá certo? O fato é, você precisa de usar de flexibilidade e de resiliência para se adequar a essa realidade que o coronavírus nos apresentou nesse momento, né? E para isso, você precisa de resiliência. Para isso, você precisa de flexibilidade, né? Para isso, você precisa de usar a sua inteligência, porque esse é um ponto que eu quero compartilhar do que nós vivenciamos, o Instituto Tadashi Kadomoto vivenciou, para que você tente adaptar a sua realidade, né? São realidades diferentes, produtos diferentes, ideias de tudo diferente, mas dá para adaptar. Primeiro, hoje nós precisamos usar a tecnologia. Isso que está acontecendo aqui agora, tá certo? Nós precisamos usar a tecnologia. Até antes do coronavírus, o que estava acontecendo é que tinha muita gente usando a tecnologia sem consciência. E isso poderia nos matar. Usar a tecnologia sem consciência, né? Hoje, o que eu percebo assim, que nós podemos usar essa tecnologia, smartphone, online, todo esse parafernália de vocabulário aí, mas com consciência, tá certo? E esse foi o primeiro ponto que o Instituto Tadashi Kadomoto se apegou. Então, usar a tecnologia com consciência. E o que é com consciência? Que seja bom para mim, que seja bom para você, que seja bom para a humanidade, que a gente consiga ajudar as pessoas, tá certo? Que a gente consiga ajudar as pessoas. 2, que use a tecnologia com consciência, presta atenção, e com amor. Unir tecnologia com consciência e com amor. Agora, por que a tecnologia usada com consciência e com amor cria conexão entre as pessoas? Então, eu posso usar da tecnologia com consciência e amor exatamente para conseguir criar uma conexão entre as pessoas. Então, nós não estamos juntos fisicamente, nós não estamos abraçando, beijando, apertando a mão, porque nesse momento é essa realidade que nos foi apresentada, mas eu posso fazer tudo isso com amor e eu consigo criar conexão com as pessoas. Então, por exemplo, se você é médico, tá certo? Eu estive vendo isso, acho que quinta ou sexta-feira passada. Já tem aplicativos, tá certo? Para você fazer consulta online, né? E todo um recurso exatamente para você ver a pessoa, conversar com a pessoa, poder criar uma conexão com a pessoa. Agora, como que cria conexão com a pessoa? Amor. E aí, assim, se você já não fazia essa conexão presencial, porque você não consiga se conectar a partir do coração, não vai ser com a tecnologia que agora você vai conseguir fazer. Então, precisa sair da zona de conforto e precisa trabalhar essa questão da afetividade, do amor, da inteligência emocional, exatamente para você conseguir fazer essa conexão a partir do coração. Por quê? O que cria conexão entre as pessoas é o amor, né? Então, e para o amor não existe tempo nem espaço, tá certo? Então a pessoa pode... Tinha uma pessoa entrando aqui falando, nem lembro mais de que país era, mas não importa, tem gente do Japão, tem gente da Itália, tem gente de outros países, tem gente de outros estados, outras cidades, ou seja, mas
a tecnologia aproximando todo mundo e criando essa conexão a partir do coração. Então, o que eu penso assim, nós já ministrávamos esse treinamento, como eu disse, há mais de 20 anos, né? E o que eu quero agora é exatamente compartilhar com vocês de técnicas onde você pode começar a usar tudo isso a partir da tecnologia, com consciência e a partir do coração, né? E a gente vai fazer isso todos os dias às 21 horas, tá? Amanhã eu vou dar algumas dicas muito interessantes de como você trabalhar a sua flexibilidade, de como você desenvolver a sua resiliência, né? Então amanhã eu vou dar algumas dicas de ouro com relação a isso, tá? Então eu vou te aguardar às 21 horas para que você venha aprender a ser resiliente, Jamaica, olha só, aprender a desenvolver a sua flexibilidade, tá? E se tiver alguma pergunta, nos próximos 5 ou 10 minutos, eu só vou ver se eu consigo segurar esse negócio aqui para ler a pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta que seja interessante ou que queira fazer, escreve aí a pergunta e eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo segurar esse negócio aqui. Eu consigo segurar esses comentários aqui para ler a pergunta. Então, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês tenham com relação ao que eu acabei de falar, pode fazer que eu tento responder aqui agora para vocês nos próximos 5 minutos, tá? Bom, o pessoal está comentando aqui de Brasília, São Paulo, gratidão também. Se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, pergunta aí porque eu vou responder nos próximos 5 minutos, senão nós vamos encerrar a live e a gente volta aqui amanhã às 21 horas. Mandem caixinha de perguntas, eu não sei o que é isso, não complica não. Peraí. Sou professora... perdi. Sou professora de língua portuguesa com mais de 30... sou professora de português com mais de 30% na internet. Como faço? Eu é que vou te fazer uma pergunta. Eu não sei como você faz, né? Você é professor de português, falando que mais de 30% dos alunos pela internet. Eu é que te pergunto assim, pensa assim, como que você pode se reinventar, né? O que você pode fazer para melhorar isso, sabe? Põe a cabeça para funcionar, sai da zona de conforto, porque aí você consegue enxergar isso. Eu não estou conseguindo segurar as perguntas, espera aí. A primeira impressão é a que cria a conexão. Tudo bem. Já mudei de posições. Isso aí, vai fazer exercício. Já assistiu o vídeo, né? Muito legal. Peraí. Como perdoar verdadeiramente? Esse assunto de perdoar não é para hoje não, tá? É para dia 1º de maio. Algo que está... eu não consigo segurar as perguntas. Tá vendo? Eu vou ter que aprender a usar a flexibilidade para conseguir responder perguntas aqui para vocês, que é um treco que eu nunca usei, nunca fiz, e aí eu não estou conseguindo segurar esse treco aqui para ler as perguntas. Vai ficar para outra vez. Eu vou perguntar para minha filha, que é muito mais nova do que eu, para ela me ensinar como é que faz esse negócio aqui, e amanhã eu consigo responder, tá? Então, amanhã, às 21 horas, a gente continua, e amanhã a dica vai ser... como desenvolver a sua flexibilidade, tá? E eu encontro vocês aqui amanhã às 21 horas. Gratidão!